O Estresse em Pauta de hoje vem falar sobre o estresse nesse aparelho aqui, no cérebro, o estresse neuronal. Falar sobre doenças neurodegenerativas é falar de algo muito sério, gente. Degenerar quer dizer que você muda o formato, muda a função da estrutura. E quando isso acontece a nível de cérebro, é muito mais complicado em pensar em reverter. Não que não seja impossível, é possível sim, mas fazer uma prevenção, saber como é que é a base de uma doença de Alzheimer, de Parkinson, de uma esclerose, de uma depressão, tudo isso faz com que a gente venha aqui com vocês de uma forma mais simples, no quadro, na lousa, para que a gente entenda que muitas vezes um temperinho, japonês, gostosinho, que realça os sabores, esse é um dos fatores que está perpetuando e aumentando a incidência de demência no nosso meio. Então, demenciar está relacionado com as sopas, com os temperos, com as carnes processadas, com as proteínas hidrolisadas, sim, infelizmente. Mas quando a gente entende que sair dessa situação, ir para um alho, cebola, um temperinho de casa, muda todo um conceito, uma atividade cerebral, isso é libertador. Por isso que nós viemos hoje falar sobre uma teoria que é praticada até hoje como causa. Nós falamos sobre o que causa a demência. E porque falar sobre os remédios, o que é usado para um Parkinson, para um Alzheimer, é falar de efeitos colaterais, não nos cabe. Eu quero sim passar para vocês esse conceito, o que causa e que vocês entendam como é que essa estrutura chamada neurônio, ela funciona. Então, o Estresse em Pauta de hoje vem com esse tema. No estresse neuronal de hoje, eu vou pedir para vocês ficarem atentos, porque parece complicado, mas é a base no desenvolvimento de basicamente todas as doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente fala de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose lateral amiotrófica, de esclerose múltipla e de depressão, nós vamos falar numa teoria onde muitos estudos evidenciam a relação dessa teoria chamada teoria da excitotoxicidade. Então, excitar não é um problema, mas excitar demais vai virar algo ruim, tóxico. E foi descrito em 1969 pelo professor Dr. John Olney. Isso é legal, gente, porque quando eu, Kátia, e vocês entendem como é que o processo acontece, quer dizer, nenhum neurônio morre por morrer, nenhuma célula glial morre por morrer. A glia, lembrem, a célula glial, ela é praticamente, o nosso cérebro contém 90% de células gliais e 10% de neurônio. E é por isso que quando a gente fala de doenças, nós vamos falar muito no neurônio, claro, mas principalmente nas células da glia. E olha, a teoria da excitotoxicidade, ela parte do princípio que eu também parto com vocês, que vocês tenham assistido a nossa primeira aula, onde a gente fala dos neurotransmissores, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, o mais abundante no nosso cérebro e que funciona de uma forma que nós temos um neurônio chamado pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. É uma reação química através de neurotransmissor. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, vindo de um aminoácido. Nós temos isso no corpo, nós produzimos, nós adquirimos os alimentos, principalmente as carnes, os queijos, você vai acabar produzindo esse glutamato. E claro, os produtos orientais japoneses têm muito glutamato monossódico que tem a presença desse glutamato. O pré-sináptico conversa com o neurônio pós-sináptico através desse neurotransmissor chamado glutamato. Então, essa sigla GLU vem de glutamato, ok? Esse glutamato, ele vai por 3 vias.
a se ligar um receptor nesse pós-sináptico chamado NMDA, N-metildiaspartato. Então, NMDA é bem famoso perante as doenças neurodegenerativas, porque existem até remédios que tentam bloquear esse receptor. Por isso que essa sigla N-metildiaspartato é bem famosa. Se ele se ligar ao NMDA, ele vai acabar liberando cálcio dentro do neurônio pós-sináptico. Se ele se ligar ao AMPA, vai liberar sódio. Se ele se ligar ao receptor kainato, vai liberar sódio também. Então aqui, sem problema. O nosso maior problema está no cálcio. Um pouco de cálcio é bom. Agora, se eu tenho muito estímulo desse glutamato nesse receptor, eu vou liberar mais e mais cálcios. Então, aqui começa um problema, que nós vamos falar depois. Mas ok, como a natureza é sábia, ela faz o seguinte, ela permite que o glutamato se ligue aos receptores e também ela vai ter uma recaptação desse glutamato, desse neurotransmissor excitatório. Por quê? Porque ele pensa assim, não, se ficar demais vai excitar muito o pós-sináptico. Então vamos pegar um pouquinho de volta. Quem pega de volta é a célula glial, não é nem o neurônio pré nem o pós, é a célula glial. Ele pega esse glutamato e tem uma enzima que sofre ação de uma enzima chamada glutamina sintetase, que vai produzir a glutamina. Então, dentro da célula glial, o glutamato sofre ação da glutamina sintetase e vira glutamina. O glutamato é excitatório e a glutamina é inibitória. Essa glutamina, de novo, vai ser jogada para o neurônio pré-sináptico e dela vem novamente a formação do glutamato. Então, existe uma inteligência fazendo isso. O problema não é aqui, nessa inteligência do normal, do fisiológico. O problema vai começar quando nós, por não saber, mas vocês, nas proteínas hidrolisadas, nos temperos, nos flavorizantes, tudo que você possa imaginar, que a gente chama de xenos bióticos, aquelas substâncias que dão sabor agradável, né, dos cheetos, dos biscoitinhos, tudo que você pode, dos macarrões, toda vez que a gente for acrescentar mais glutamato, eu vou acabar por ter um excesso de glutamato no meu receptor MDA, N-metildiaspartato. Não somente, é legal falar isso, não somente o glutamato, mas também o aspartato, ácido aspartico, o aspartame, que é onde está presente nos adoçantes. Por que a gente diz que usar adoçante de aspartame fica burro? Porque essa substância é a mesma, glutamato e aspartame, eles se ligam a esse receptor NMDA que vai ter uma maior produção e liberação de cálcio. E nós vamos ver a consequência do que isso acontece. Então, o problema não é o fisiológico. O problema é, estamos adquirindo mais glutamato e aspartame, o ácido aspartico, de formas externas. E é isso que está a teoria da excitotoxicidade. O aspartame e o glutamato são excitatórios, mas o excesso vai me dar toxicidade pela liberação de cálcio. Bom, se você é daquele que tem fobia, né, ao uso de açúcar em qualquer receita, nós temos, claro, as opções que vêm das tâmaras, adoçar com tâmara, adoçar com uva passa, adoçar com mel. Então, gente, o caminho do mais natural possível para não excitar demais o seu cérebro é bacana. E vocês vão ver que no segmento do estresse neuronal, nós vamos ter as doenças que estão muito excitadas e depois ficam sem essa excitação, então ficam inibidas, que não é bom, ou aquelas doenças que já começam muito inibidas e precisam de alguma forma de excitação. Então, o caminho do meio é muito bom, mas ter a consciência lúcida
do que você tem no seu dia a dia é muito importante. Tirar esses salgadinhos que a gente abre, ai que gostosinho salgado, não, tire isso. Então, viver é tomar consciência do que a gente está fazendo hoje. O fato das células se regenerar, a maior parte das células, neurônio tem lá os seus problemas, principalmente porque é as células da glia que adoecem de tanto veneninho que ela tem que ficar limpando. Lembre-se que a glia é o faxineiro do neurônio, tanto do ponto de vista alimentar como em pensamentos. Então, viver uma vida sem muito drama e de uma forma consciente naquilo que vai comer é a melhor prevenção. Esperar ter para voltar atrás é possível, mas dá muito mais trabalho. Sobre os xenobióticos, nós temos um vídeo bastante interessante que fala sobre os malefícios do refrigerante. E lá nós falamos que os xenobióticos são substâncias estranhas colocadas dentro de um refrigerante e que você vai decidir se vai ser normal, se vai ser diet ou se não vai ser nenhum. Assista. E olha, essas substâncias, o glutamato, as proteínas vegetais valorizadas e o aspartame, eles estão sendo utilizados nos flavorizantes, nos temperos, principalmente naqueles temperos de saquinho, né, que eu falei do miojo. Faz pelo menos uns 5 anos que eu não sei o que é um miojo e o que vai dentro, porque até a salada de rúcula, que tem muito Ajinomoto, eu não consigo mais comer, porque é comer e eu sinto uma dor no meu seio frontal, maxilar e frontal, momentâneo. É claro que a gente não vai conseguir viver sem se intoxicar um pouco, sem adquirir essas substâncias excitatórias, mas o que a gente tem que fazer? Evitar ao máximo. E essa discussão que a gente estava tendo aqui até na gravação viver é muito perigoso, mas a partir do momento que no meu dia a dia eu sei que aquela comida, né, ou mesmo aquela torta foi feita com alho, cebola e sal, não foram utilizados esses temperos prontos, onde vem um monte, né, de glutamato monossódico. Por quê? Porque ele dá sabor, gente. O Ajinomoto, que é uma patente de uma substância onde tem o glutamato, ele foi feito a partir dos meus ancestrais, né, dos japinhas, que faziam uma composição de peixe com alga e com mais uma outra substância. Eram 3 substâncias que o cara descobriu esse sabor gostoso, chamado umami. E a partir do momento que ele descobriu isso, teve patente e desse sabor umami foi extraído a presença do glutamato. Olha, os meus ancestrais, os japoneses, e na década que o umami foi descoberto, né, e aonde o umami é o 5º sabor que foi reconhecido em 2002, ele descobre que existia esse alimento, esse gosto bom, mas numa época onde eles faziam alimentação muito mais natural. Então era a base de peixe, de arroz, de tubérculos. Se você olhar uma alimentação dos antigos orientais, vocês vão ver como é bonito, né? Como é saudável, é muito colorida. Mas, infelizmente, como tudo na vida, em 2013, o Japão tem construído e inaugurado o primeiro hospital feito para cirurgia bariátrica. E olha, nós sabemos que a cirurgia bariátrica não trata a obesidade. Hoje nós sabemos, e muito pelo contrário, né? Ela vai ocasionar defeitos e diversos no paciente que o fez. Mas, então, o que mudou de 1908 para agora? Mudou a nossa alimentação, a quantidade de realçadores de sabores que foram colocados em tudo que você pensar, de um biscoitinho a uma sopa. E as sopas, toda vez que você comer uma sopa e disser, nossa, que gostoso, e ela não foi feita por você, você não sabe como ela foi feita, ele tem esse monossódio, né, esse glutamato monossódico, que é a patente, o Ajinomoto. É bom comer miojo? Não. E olha, que eu conheço muita gente viciada no miojo. Não come comida, né, de verdade, e fica achando que no miojo tem os seus nutrientes. Essas substâncias excitatórias vão acabar provocando toxicidade. Por quê? Porque, gente, quando nós permitimos que
o glutamato se ligue muito a esse receptor e libere cálcio, ele começa a ativar enzimas dependentes de cálcio. E essas enzimas dependentes de cálcio vão provocar dentro das células, principalmente dessa célula nervosa, um aumento dos radicais livres. Aumentar radical livre é uma molécula instável. Cálcio sempre vai deixar uma molécula instável. Essa mesma teoria que eu estou explicando para vocês vem mais ou menos a teoria do porquê não dormir, não usar o celular, aquele fonezinho dentro do ouvido, não ficar muito perto da cabeça. Tudo isso já tem estudos e se baseiam nessa excitotoxicidade pelo excesso de liberação de cálcio. Aumentei o radical livre, eu tenho o quê? Eu tenho estresse oxidativo. Basicamente, gente, a doença neurodegenerativa, a morte, a deformação desses neurônios, eles se baseiam em estresse oxidativo e inflamação crônica não infecciosa. E olha a inflamação crônica não infecciosa. Degradação, ele quebra, machuca a membrana celular, ele degrada as proteínas presentes dentro desses neurônios. E aí, nós temos aqui o quê? Inflamação. Essa inflamação crônica, somada ao estresse oxidativo, fez o resultado básico de todas as doenças chamadas neurodegenerativas. Degenera o neurônio. Por quê? Porque eu tenho um excesso de cálcio liberado pela presença do glutamato que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, tempero, sabor é para ser dado com as ervas, com a cebola, com alho, e assim por diante. Não só o estresse oxidativo, mas a inflamação crônica, ele vai fazer uma disfunção mitocondrial. Lembra que a mitocôndria é a nossa sede de produção de ATP, de energia. Cérebro e coração são os dois órgãos que mais necessitam dessa produção energética. E à medida que eu vou fazendo destruição, eu vou perdendo a minha fonte geradora de energia. Então, nós precisamos, de novo, gente, parar de fazer dano cerebral. Isso é prevenção. Entender como acontece é fazer a prevenção. É muito mais fácil prevenir. Se você chegar no momento de doenças degenerativas do seu cérebro, você vai ter uma faca no seu pescoço. E essa faca no pescoço é muito mais difícil de caminhar, é muito mais difícil de ter essa segurança. Por isso que nós começamos desse jeito. Voltar a saber o que é que contém naquele alimento. Ou realmente, faça em casa. Então, as doenças ditas neurodegenerativas, elas é o final, de toda a doença, porque a gente sempre começa pelo intestino. Eu falo sempre isso, que é legal a gente pensar assim, Deus é tão bom que Ele primeiro te dá um estufamento do abdômen, de uma candidíase, uma gastrite, uma dor de cabeça recorrente. Por quê? Porque Ele está desejando que você mude a partir desse intestino. O eixo intestino-cérebro liga isso. A gente pode desenhar até mais bonitinho. Nós temos um nervo chamado nervo vago, que é o 10º par craniano, que manda do intestino 9 fibras comandam o cérebro. E o cérebro só manda uma fibra do nervo vago falando com o intestino. Então, nós estamos nesse domínio e todas as substâncias, elas entram pela boca. Claro, temos que considerar também os inalados, as substâncias que são inaladas. Mas, basicamente, é comida. É o que eu como, que eu faço uso diariamente, que é mais rápido e mais gostoso, que está acabando por destruir os meus neurônios. Simples assim. Simples e ao mesmo tempo muito complexo. Mas se você entender de onde vem o estresse oxidativo, e claro, se a gente dizer assim, tem como melhorar isso? Tem a face preventiva. Zinco e magnésio são duas substâncias, 2 minerais que bloqueiam esse receptor. Na suplementação básica que eu falo, zinco, selênio e magnésio estão presentes não só para a tireoide, mas uma proteção cerebral. Porque dá para ficar sem comer nada que contenha glutamato? Não, não dá.
Então, nós precisamos usar substâncias que bloqueiem um pouco esse tipo de receptor. Só para ficar bem claro que o aminoácido ácido glutâmico, também conhecido como glutamato, ele é excitatório e é bom, tá? Não tem patente. Agora, o chamado glutamato monossódico, esse tem patente, e quem tem a patente é a Ajinomoto. Então, são coisas diferentes que acabam excitando o nosso neurônio para liberar o cálcio de uma forma igual. E olha, estão presentes basicamente, né, em todos os alimentos ditos processados. O desafio de hoje está envolvido, claro, com o nosso tema. Não usar, cortar o temperinho japonês. Nada desse temperinho branco que realça sabor. Zero. Bom, falar sobre a teoria da excitotoxicidade é entender que nós vivemos num ambiente contaminado e que a decisão de mudar isso na casa de vocês e prestar atenção aonde a gente vai comer, né? O que é que eles vão fazer, isso vai fazer todo um diferencial na nossa vida. Então, fica aqui o meu agradecimento e, claro, precisamos estudar. Esse tema, estresse neuronal, não é dos mais fáceis, muito pelo contrário, é um dos mais difíceis. Por quê? Porque envolve toda uma anatomia de um sistema que nós normalmente não dominamos, esse cérebro. Entender o que causa e mudar.